Meus amigos, é uma alegria imensa poder novamente nos encontrar neste caminho da Igreja pelo mundo. Hoje vamos conhecer um pouco mais da situação um pouco preocupante e que, de um certo modo, nos deixa bastante entristecidos, mas ao mesmo tempo enriquecidos pelo grande testemunho da vida do povo na Camboja. Estaremos com você pela Ásia, uma situação que nos convida, como cristãos, a aprofundarmos o sentido da solidariedade, o sentido da oração, o sentido de uma vida cristã doada e também a serviço dos mais necessitados. Fica conosco e acompanha esta profunda experiência dos nossos cristãos que ali vivem. O Khmer Vermelho chegou por volta das 10 horas da manhã do dia 17 de abril. A igreja cambojana foi destruída lá pelas 3 horas da tarde. Nós, os padres que estávamos em frente à casa sacerdotal, vimos a população ser expulsa da cidade. Às 3 horas da tarde, vimos todos os cristãos que passaram por nós a caminho do campo e nunca mais voltamos a ver nenhum deles. Foram todos mortos, ou quase todos. Foi no início de abril de 1975. Todas as estradas estavam sendo fechadas. Seguia a guerra civil. Todos os estrangeiros tiveram que deixar o país. Naquela época, o bispo Yves Ramos falou com a comunidade católica sobre o que fazer. Ele tinha que abandonar o país. Por isso, o meu irmão Salas se tornaria bispo coadjutor. Escolheram o Ano Novo Khmer para a consagração de Salas. Houve um bombardeio durante a cerimônia e todos nós nos deitamos no chão. Rezamos a todos os santos, pedindo o seu apoio e ajuda. Alguns dias depois, em 17 de abril, ouvimos na rádio que Pol Pot tinha entrado na cidade e que o nosso exército tinha se rendido, erguendo bandeiras brancas. No geral, as pessoas estavam satisfeitas porque pensavam que em breve viria a paz. Mas entre as 10 e as 11 horas da manhã, jovens soldados começaram a se juntar nas ruas. Alguns eram tão pequenos que as armas que carregavam nos ombros chegavam aos pés e começaram a nos expulsar das nossas casas. Pol Pot tinha ordenado que os doentes e todos os que não conseguissem caminhar fossem mortos a tiro. Queriam nos assustar para que partíssemos. As crianças choravam, separadas dos pais ou por terem perdido eles para sempre. Ouvíamos gritos. O caos estava instalado. Sofríamos, mas ninguém ouvia o nosso sofrimento.
Estima-se que tenham sido 20.000 as vítimas mortais nas estradas do Camboja, expulsas das cidades após tomada de poder de Pol Pot em abril de 1975. Durante 5 anos, uma guerra civil destruiu este país asiático. O general Lon Nol tomou o poder em 1970 e derrubou o governo pró-comunista do príncipe Sihanouk. Antes de 1970, existiam cerca de 65 mil católicos numa população de 6,5 milhões de pessoas. Cerca de 80% eram vietnamitas que viviam no Camboja há várias gerações. Quando Pol Pot entrou em Phnom Penh, só restavam 16 mil católicos. Ao pressentirem a ameaça, a pequena comunidade de fiéis se preparou para os tempos difíceis que viriam. Consagraram o primeiro bispo Khmer para assegurar a sobrevivência da sucessão apostólica no país. Contudo, a perseguição acirrada a todos os cidadãos cambojanos começou assim que o Khmer Vermelho tomou o poder. Foi anunciada uma nova democracia campucheia, com a introdução do Ano Zero. O custo desta sangrenta utopia foi um país dominado pelo trabalho coletivo, a reeducação e os campos de morte. Passávamos cada noite com medo do que iríamos encontrar no dia seguinte. Éramos forçados a trabalhar no campo todos os dias. Eles sabiam que éramos pessoas da cidade. Nenhum de nós sabia como crescia o arroz, como se plantava ou colhia. Tínhamos que cumprir o que nos era ordenado. Sofremos como todas as outras pessoas. Acordávamos às 3 ou 4 da manhã, não tínhamos nada para comer, e no almoço tomávamos uma sopa de arroz aguada e depois continuávamos a trabalhar. Estávamos sempre ocupados, não tínhamos tempo livre. Depois do trabalho, tínhamos que assistir a sessões especiais. Nestes encontros Angkar, éramos doutrinados por membros do Partido Comunista. Nós éramos obrigados a respeitar Angkar, a amar Angkar, a ouvir Angkar. Não nos deixavam acreditar em Deus. Nos diziam que os católicos eram reacionários, assim como os budistas e os muçulmanos. Todas as religiões foram banidas. Para começar, eu vivi com um grupo especial de rapazes. Nós fomos forçados a aprender como agir e nos comportar na selva. Nós fomos enviados para o exército. O meu irmão mais novo foi morto na guerra. O meu irmão mais velho foi morto durante um bombardeio americano nesse exato lugar onde estamos. O seu corpo ficou completamente desfigurado pelos estilhaços. Uma das coisas que guardo muito viva na minha memória é a maneira como torturavam as crianças. As crianças maiores, capazes de segurar numa espingarda, eram obrigadas a ir para o exército e eram obrigadas a lutar. Também tinham deveres na linha da frente. Quando o Natal aconteceu, foi uma noite de portas fechadas e o menino Jesus nasceu em uma estrebaria. Hoje, milhões de cristãos no mundo inteiro não poderão celebrar o Natal em paz. Assim como a Sagrada Família, eles não têm um lar, foram expulsos, são perseguidos e não veem um futuro.
mas contam com você. Nesse Natal, a ACN irá, com a sua ajuda, socorrer os que vivem sem esperança. Para eles, sua doação será o único presente que receberão. Suas mãos são as portas pelas quais Deus quer nascer no mundo mais uma vez. Acesse acn.org.br ou ligue para 0800 77 099 27. Neste Natal, faça a sua doação para a ACN e ajude aqueles que já não têm mais a quem pedir. O regime de Pol Pot fechou as escolas, os hospitais e as fábricas. Acabou com os bancos e o dinheiro, criminalizou a religião e baniu a propriedade privada. Usar óculos era o suficiente para ser visto como um intelectual e ser condenado à morte. Um dos 150 centros de tortura e execução estabelecidos pelo Khmer Vermelho, que se tornaram um símbolo de genocídio, era a prisão de Tuol Sleng, conhecida como S-21, prisão de segurança número 21, localizada numa antiga escola de Phnom Penh. Era dirigida por um dos colaboradores mais próximos de Pol Pot, o camarada Duch. Ainda existem muitas fotografias das vítimas, embora o mesmo não se possa dizer dos documentos. Estima-se que entre 17 e 20 mil pessoas tenham passado por essa prisão. Só há 12 sobreviventes. Prisioneiros, homens, mulheres e crianças, eram acusados de trair o partido e a revolução. Eram brutalmente agredidos, torturados com choques elétricos, queimados com instrumentos de metal, violados, levados repetidamente quase a se afogarem e pendurados pelos braços durante dias sem fim. As torturas psicológicas incluíam privação do sono, humilhação e terríveis condições de vida e sanitárias. A tortura, contudo, era o objetivo principal, embora a morte fosse frequentemente o resultado final. As execuções eram realizadas nos campos perto da cidade de Choengsag, na saída de Phnom Penh. Até agora, foram encontradas 129 valas comuns. Todo o país está coberto de campos desse tipo. As execuções eram realizadas por pancadas na cabeça com enxadas, marretas, machados, paus de bambu ou por asfixia com sacos plásticos para poupar munições. As cabeças das crianças eram esmagadas contra troncos de árvore. O Camboja era o inferno. Avalia-se que quase 2 milhões de cidadãos cambojanos tenham sido assassinados, morrido de fome ou doença durante o período de 4 anos em que Pol Pot esteve no poder. Quase 1/4 da população total do país. Vietnamitas, chineses, muçulmanos, Shan, monges budistas e cristãos foram especialmente perseguidos. É difícil reconstruir completamente o que aconteceu com a maioria dessas pessoas. A Igreja Católica foi praticamente destruída. No que diz respeito ao meu irmão, o Dom Salas, por mais difíceis que fossem as condições de vida, ele dizia sempre que temos que confiar tudo a Deus e lhe entregar tudo. Costumava dizer: apoiemo-nos uns nos outros para que a nossa fé não vacile. Às vezes, celebrava missas em segredo. Tínhamos muito cuidado. Sabíamos que um grupo de crianças nos espiava. Andavam pelas nossas casas e reportavam ao partido. Todos os nossos movimentos tinham que ser realizados com extremo cuidado. Normalmente, tínhamos fome e, quando era possível, saíamos em grupo à procura de comida, bananas e mandioca. Nesse momento, algumas vezes celebrávamos a Eucaristia. Uma casca de coco era usada como patena, não era como a missa normal. Para evitar que fosse reconhecida, eu levava água, a mãe fazia o pão e dividíamos esse pão entre nós, escondidos. Era a nossa comunhão.
A violência se tornou normal. Sim, era um sistema para implementar medidas e ser violento. A vida das pessoas perdeu o valor porque era fácil matar. O Khmer Vermelho treinava os jovens. Hoje são chamados de crianças-soldado. Estas crianças eram muito cruéis, porque era o que tinham aprendido. Agora vemos os documentos e fotos de tanta violência. Hoje as pessoas racionais dizem, é uma loucura, mas é uma loucura aos seus olhos atualmente. Estou convencido de que as armas são responsáveis por tudo. Sem armas não podem ser tão violentos. A revolução é o resultado da pobreza, do sofrimento e da violência. As unidades do exército vietnamita e as guerrilhas do Camboja entraram no país em janeiro de 1979. As unidades de Pol Pot se retiraram para as montanhas na zona ocidental do país. Centenas de milhares de pessoas com fome, vítima do regime, sem abrigo ou assistência médica, procuraram ajuda nos campos de refugiados, junto à fronteira tailandesa. Em 1992 e 1993, um contingente das Forças de Paz das Nações Unidas, APNUC, a Autoridade Provisória das Nações Unidas do Camboja, chegou ao país. Apesar do acordo de paz assinado em 1991, os combates continuaram entre grupos armados até 1998. Finalmente, a guerra acabou quando Pol Pot, conhecido como Irmão Número 1, morreu de causas naturais. Com o passar dos anos, as atividades do Khmer Vermelho foram sendo consideradas universalmente como genocídio. O primeiro julgamento dos elementos mais próximos de Pol Pot, o camarada Duch, que dirigiu a prisão de Tuol Sleng, começou em 2009. Foi condenado a 35 anos de prisão, seguida de prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Até o momento, foram julgados e condenados 3 membros das mais elevadas patentes do Khmer Vermelho. Desde 1985, o Camboja é governado pelo primeiro-ministro Hun Sen. Ele pertenceu a uma facção do Khmer Vermelho que se rebelou contra a lei de Pol Pot e fez cair o regime. No poder há 33 anos, Hun Sen foi novamente escolhido como primeiro-ministro nas eleições de 2018. As eleições não foram consideradas livres nem justas pela comunidade internacional. Continua o poder absoluto no país. Grupos islâmicos armados entraram em nossa aldeia e impuseram a lei islâmica da Sharia. Não podíamos ir à igreja, não podíamos ficar perto da porta nem da janela. Em outras palavras, não podíamos ser vistos. Pessoas impiedosas roubaram nosso dinheiro e levaram nossa casa. Através de um corredor humanitário, viemos de ambulância para Alepo. Como idosos, nós nos tornamos deslocados internos. Somos como os refugiados em nosso próprio país. Nós estávamos com medo da situação em Alepo. Quando viemos para Alepo, nossa saúde se deteriorou. Nós não saímos desta casa desde que chegamos aqui. Não podemos custear as necessidades básicas da vida. Então, a igreja nos ajuda. A igreja está sempre conosco. Continuamos rezando na segurança de nossas casas e continuamos fazendo o sinal da cruz.
Nossa fé em Deus ainda é forte, apesar do que passamos. Agradecemos à ACN, que está apoiando nossa paróquia Nossa Senhora da Anunciação, e nosso pároco, que nos apoia e nos ajuda para que possamos continuar vivendo. Eu espero que este Natal seja bom e traga alegria e paz para pessoas ao redor do mundo. Mas o futuro está nas mãos de Deus e ninguém sabe o que vai acontecer, exceto Ele. Neste Natal, convidamos você a ajudar os cristãos perseguidos da Síria. Muitos, como Molfida e Mousa, tiveram que sacrificar tudo por causa da sua fé. Por meio da ACN, nossos parceiros locais, como o Padre Hugo Alaniz em Alepo, você pode oferecer a eles cuidados pastorais e também alimento, moradia e remédios. Sua generosidade vai ajudá-los a sobreviver com dignidade e renovar a esperança. É muito natural que, diante de um quadro tão desolador, tão preocupante como este que o povo da Camboja vive, nós nos coloquemos numa situação de não conseguir vislumbrar uma luz, uma esperança. Mas não é assim que a vida de um cristão deve ser animada. Mesmo nas situações de tanta provação, de tanta negação, mesmo num campo de morte, a nossa fé nos faz acreditar na vida, na esperança, nas pequenas iniciativas. E nestas pequenas iniciativas, nós redescobrimos o valor da vida, o grito de ressurreição. Então é isto que queremos também celebrar, que queremos acreditar. Este povo passa por inúmeras dificuldades e por inúmeras necessidades, mas este povo acredita em Cristo. E este povo luta para que a sua fé seja também vivida e testemunhada. Graças à tua ajuda, graças à tua colaboração, mas a você também que me acompanha e que ainda não conhece este belíssimo trabalho realizado pela ACN, você pode fazer contato conosco. acn.org.br ou pelo telefone 0800 77 099 27. Você entra neste caminho também missionário, nesta via missionária de ajuda e de serviço. Contamos com você, esperamos também a tua ajuda e a tua colaboração. Por isso, neste momento, ergamos nossa voz e o nosso coração em prece, rezando. Senhor nosso Deus, nós somos igreja, nós somos irmãos e irmãs, nós somos discípulos e discípulas do Senhor. Ajuda-nos a viver a tua paz, ajuda-nos a viver a tua missão, de que o serviço nasce fortemente da profunda experiência de fé contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acreditemos na vida, acreditemos na vitória dos mais simples e dos mais humildes.